Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou mostrar para vocês o que é segmentos, algo muito importante, principalmente quando trabalhamos com 3D, tá certo? E para isso, eu vou criar aqui uma geometria, tá? Eu vou criar uma esfera. Então, vou clicar aqui em esfera, vou clicar no centro da minha viewport perspectiva, né? Vou criar uma esfera mais ou menos desse tamanho, vou maximizar a minha imagem, né? A minha viewport, e vou clicar com o botão direito para desligar o botão das geometrias aqui, tá? Pronto, né? Primeiramente, o que é segmentos, né? Um objeto 3D, ele é formado de segmentos. A gente agora não está conseguindo visualizar os segmentos do meu objeto porque ele está inativo, tá? Mas se vocês clicarem aqui, ó, suavizar mais realces e marcar essa opção faces com arestas, ou simplesmente apertar a tecla de atalho, que é o F4, vai mostrar os segmentos de meu objeto. Um objeto é formado por segmentos. E se, por exemplo, eu vou selecionar aqui o meu objeto, vou dar um clique nele, eu vou clicar nessa aba aqui de modificar, tá? E quando eu clico nessa aba de modificar e eu tenho um objeto selecionado, vai mostrar as configurações desse objeto, entendeu? Então eu vou poder configurar o tamanho dele, tá? E também vou poder configurar quantos segmentos eu quero que tenha em meu objeto, certo? Então, os segmentos, eu vou deixar mais ou menos assim a tela para vocês entenderem bem. Enquanto menos segmentos tiver um objeto, né, mais quadrado vai ficar esse objeto, tá? A malha desse objeto vai ficar quadriculada. Enquanto mais segmentos tiver esse objeto, tá? Eu estou aumentando aqui o número de segmentos, mais suave vai ser a malha desse objeto, mais redondinho, né? Mais suave vai ser esse objeto, entendeu? Então, os segmentos, quanto menor o número de segmentos, mais quadriculado fica o meu modelo 3D, o meu objeto. Enquanto mais segmentos, mais suave fica a malha do meu objeto 3D, entendeu? Então, por que não posso colocar simplesmente em todos os objetos, colocar o número máximo, né, 100, 200 segmentos? Porque os segmentos, ele ocupa muito espaço no seu computador. Então ele utiliza muito memória do seu computador, tá? Enquanto maior o número de segmentos, dependendo do seu computador, ele pode até travar, tá? Eu não sei quantos segmentos aqui com o meu computador ele travaria, né? Mas eu não posso simplesmente pegar um objeto e colocar muito segmento nele, senão ele vai travar. Embora ele vai ficar com a malha bem suave, uma hora vai travar meu computador, porque os segmentos ocupam muita memória. Enquanto maior o número de segmentos, mais vai exigir do meu computador, entendeu? Por isso que antigamente os videogames, né, as animações 3D, elas eram bem quadriculadas, né, bem quadradas, né? Aqueles gráficos que eram ruins é exatamente por causa disso, por causa que não tinha computadores e nem videogames com potência suficiente para aguentar muitos segmentos, entendeu? Então, o que, que eles faziam para fazer um jogo? Eles tinham que fazer um jogo com os personagens e os objetos do cenário com poucos segmentos. Então, automaticamente, esses objetos eram meio quadriculados, né? Por quê? Porque não, se colocasse muitos segmentos naqueles objetos naquela época, ia travar, né? O videogame ou o computador ele não ia conseguir aguentar o peso de muitos segmentos. Por isso que conforme foi aumentando, né, a potência dos videogames e dos computadores, foi possibilitando de os produtores colocarem mais segmentos em seus personagens, em seus cenários e objetos, tá? Assim, a malha fica muito mais suave, né, e o realismo fica muito maior, tá? Então, mesmo que hoje em dia temos computadores que aguentam muitos segmentos, ainda é um problema, entendeu? A gente não pode simplesmente fazer um objeto com o número de segmentos que a gente quer, né? Porque, por exemplo, eu quero deixar essa esfera bem redondinha. Não tem necessidade de eu colocar 100, 200 segmentos nela para deixar ela redonda, né? Por exemplo, se eu deixar ela com mais ou menos aqui, ó, com 50 segmentos, a minha esfera já fica bem redondinha. Não tem necessidade de eu colocar muito, entendeu?
Porque num cenário 3D, por exemplo, não vai ter só um objeto. Vai ter diversos objetos que vai pesar em seu computador, entendeu? Então, por exemplo, se eu for fazer uma esfera com 200 segmentos, ela vai ficar perfeita, né? Porém, eu tenho que lembrar que num cenário não vai ter só uma esfera, vai ter diversas esferas, por exemplo, entendeu? Então vai ser 200, se eu tiver 10 esferas, vai ser 200 vezes 10, entendeu? Então, não basta só você colocar muitos segmentos em um objeto que não é o ideal, tá? A gente tem que sempre trabalhar a quantidade correta de segmentos para aquele determinado objeto, entendeu? Enquanto menos segmentos você conseguir deixar, melhor vai ser para você trabalhar. Porque conforme você vai criando mais objetos, o seu cenário vai ficando grande, o seu computador começa a ficar lento, entendeu? Então, durante o curso vocês vão aprender sim a utilizar a quantidade correta de segmentos em cada objeto, tá? Evitando assim que trave seu computador ou que fique uma animação travada, né? E é o que a gente não quer, tudo bem? Então, segmentos é a quantidade de linhas, né? Essas linhas aqui entrelaçadas, né? E acaba suavizando a malha 3D, tá? Se não ficou muito claro agora, no decorrer do curso vocês vão entendendo muito melhor sobre os segmentos, tá certo? Então, até a próxima aula.